Portanto, em primeiro lugar, agradeço a vossa visita aqui agradeço a vossa vinda aqui para esta conferência de imprensa, em que nós vamos divulgar um comunicado da Associação 25 de Abril, da direção assinado pela direção da Associação 25 de Abril, e eu vou retomar aquilo que fui durante muitos anos, para ver, recordar como era, ser porta-voz, fui porta-voz de tudo que era MFA e, portanto, volto hoje a ser porta-voz da direção. Eu vou ler o comunicado. Se repararem, nós fizemos aquilo que costuma chamar-se uma caixa para depois, se quiserem sintetizar, digamos assim, o comunicado em menos palavras, e depois estarei à vossa disposição para alguma pergunta de esclarecimento que tenham. Portanto, nós vamos tratar das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. A situação política no nosso país, agravada há dias pelas tragédias dos incêndios e do elevador da Glória, não aconselharia a que umas quaisquer comemorações, por mais importantes que sejam, como é o caso das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, que ocupassem um lugar de relevo nas preocupações dos portugueses e, designadamente, dos responsáveis políticos do país. Porém, a gravidade da situação criada pelo Governo obriga-nos a fazer uma denúncia pública. A evocação do passado de um povo, nomeadamente os atos mais determinantes da sua história, é uma decisão natural em qualquer sociedade. No caso de Portugal, são muitos os atos de grandeza e de heroicidade que nos permitiram estar prestes a atingir os 900 anos de história com uma forte identidade nacional e uma cultura de que nos orgulhamos. É neste quadro que se poderá criar um futuro de felicidade para os portugueses, mas como afirmou o Pérez, muitos anos antes de Cristo, essa felicidade só será alcançada com liberdade e essa liberdade só será possível se para isso houver a coragem necessária. É isso que nós estamos tentando fazer. Assim se compreende que desde há 51 anos os portugueses festejam a liberdade alcançada no dia 25 de Abril de 1974, à qual, após um período mais conturbado, mas extraordinariamente rico da nossa vida nacional, juntaram a paz, a democracia, a justiça social e a fraternidade. Um conjunto de atributos que passaram a ser conhecidos como os valores de Abril. Esses valores de Abril ficaram expressos na Constituição da República, o que podemos considerar a conquista maior de um Portugal que se viu libertado da ditadura e da guerra e viu abertas as portas à comunidade internacional na qual se integrou o corpo inteiro. Nada mais natural, portanto, que os responsáveis maiores do país tivessem decidido aproveitar a passagem dos 50 anos do 25 de Abril para invocar todos os atos que contribuíram para a aprovação da Constituição da República, mas também para criar condições que permitam às gerações futuras poder aprender e saber como tudo aconteceu. Ao levantar o problema que de seguida aqui abordamos, com a denúncia e chamada de atenção pública para o enquadramento e a situação respectante à evolução e atual momento das comemorações oficiais dos 50 anos do 25 de Abril, fazemos votos para que este comunicado não sirva de uma nova diversão dos importantes problemas que o país enfrenta. No entanto, a situação que tem vindo a acontecer é suficientemente grave e obriga-nos a manifestar a nossa profunda repulsa e o nosso grito de condenação. O Governo, embora legitimamente empossado através dos sistemas democráticos, tudo parece querer fazer para contrariar o que se espera de um Governo de Abril. Comecemos por lembrar o processo de organização das comemorações oficiais dos 50 anos do 25 de Abril. Por decisão conjunta do Presidente da República e do Governo, a Resolução do Conselho de Ministros de 70/2021, de 4 de julho, foi estabelecida uma organização responsável pelas comemorações.
foram constituídos dois organismos responsáveis. A Comissão Nacional, que é constituída e presidida pelo Presidente da República e é constituída também pelos titulares dos demais órgãos de soberania. O Presidente da Assembleia da República, o Primeiro-Ministro, os Presidentes dos 4 Tribunais Superiores e, talvez como cereja em cima do bolo, o Presidente da Direção da Associação de Justiça. É esta Comissão Nacional que daria a aprovação das ações concretas a desenvolver no período definido para as comemorações, que começaria no dia 22 de março de 2022, tal como começou, e decorreria até ao dia 12 de dezembro de 2026. Porque este período, porque se quis fazer uma homenagem aos capitães de abril de 1974 e aos estudantes contestatários de 1962. Foi no dia 23 de março que fez 60 anos. Até às eleições autárquicas, que é quando vai terminar, as eleições autárquicas de 1976, as últimas das 4 eleições livres resultantes da aprovação da Constituição da República. Por outro lado, portanto, a estrutura de missão para as comemorações tem também a Comissão Executiva que, na dependência do Governo do Ministério da Cultura, coordenaria e executaria as decisões da Comissão Nacional. Com esta Comissão Executiva, colaborariam as diversas entidades, para o efeito convidadas, a começar na Associação de Cidadania, que está a participar ativamente em muitas coisas, independentemente do programa específico que cada uma das mesmas entidades entendesse promover, como aconteceu com a Assembleia da República, que decidiu realizar uma sessão solene das comemorações dos 49 anos do 25 de novembro, nada teve a ver com as comemorações oficiais. É bom que se esclareça. O programa aprovado pela Comissão Nacional resultou essencialmente de propostas feitas pela Comissão Executiva, a isso se juntando um conjunto de iniciativas propostas pela Associação 25 de Abril, enquanto parte integrante da própria Comissão Nacional. Nestas, pela sua natural importância e relevância, há de destacar a criação de um centro interpretativo do 25 de Abril, que de imediato se tornou na iniciativa mais emblemática das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Essa situação levou à necessidade, que nós colocamos entre aspas, da celebração de um protocolo/acordo que envolvesse as diversas entidades que se considerou que deveriam coordenar a implantação e a gestão futura deste centro interpretativo do 25 de Abril, a saber, o Governo, a Câmara Municipal de Lisboa, o Turismo de Lisboa e a Associação 25 de Abril. Esse acordo, que inclui as regras para a instalação, as verbas consignadas, o local da instalação e as responsabilidades de cada entidade no processo, veio a ser assinado no dia 12 de janeiro de 2024, simbolicamente no espaço que então foi definido para a instalação do Centro Interpretativo do 25 de Abril, precisamente as instalações na Praça do Comércio, em Lisboa, onde ainda se encontra o Ministério da Administração Interna. O Governo mudou e no dia 2 de abril de 2024 tomou posse o 24º Governo Constitucional. Na primeira reunião da Comissão Nacional, realizada no dia 8 de julho de 2024, com a sua composição devidamente remodelada por alteração dos titulares, o tema do Centro Interpretativo do 25 de Abril foi naturalmente abordado e o Primeiro-Ministro teve então a oportunidade de esclarecer que as verbas atribuídas estavam consignadas e pedidas para o efeito e que o processo estava a seguir os seus efeitos. O facto concreto é que nem as verbas alguma vez foram transferidas, nem a essencial libertação do espaço avançou. Em junho de 2025, o Governo voltou a mudar e tomou posse o 25º Governo Constitucional, mas a inércia relativamente ao Centro Interpretativo do 25 de Abril manteve-se. Após algumas insistências da Associação 25 de Abril junto ao Presidente da República, foi convocada por mesmo uma reunião com o Ministro da Presidência, o Presidente da Direção da Associação 25 de Abril e a Comissária Executiva das Comemorações. Nesta reunião,
o Ministro da Presidência informou, por razões de segurança, que não se especificou, o MAI já não vai sair das atuais instalações onde estava previsto instalar o Centro Interpretativo do 25 de Abril. Há ministérios que irão deixar as atuais instalações, do seguimento que tinha sido decidido pelo anterior Governo, e se transferirão para o novo campo 21, onde está a Caixa Geral de Depósitos, como sabem, sendo um deles o Ministério da Agricultura. Atualmente, na zona ocidental da Praça do Comércio, prevemos que isto aconteça em 2027. E, portanto, olhando para esta data. É a intenção do Governo, entre outras possíveis utilizações que terão de ser discutidas com as várias entidades interessadas, nomeadamente a Câmara Municipal de Lisboa, utilizar essa zona ocidental da Praça do Comércio para instalar serviços culturais. Uma hipótese viável é destinar parte dessas instalações ao Centro Interpretativo do 25 de Abril, mas essa solução apenas poderá ser analisada e discutida depois das próximas eleições autárquicas, pois pode haver mudanças na liderança da Câmara Municipal de Lisboa. No entanto, não invalida que, entretanto, o Governo possa ir analisando com a Associação do 25 de Abril as necessidades concretas para a instalação do Centro Interpretativo do 25 de Abril, sabe-se lá onde. O Governo está aberto a estudar, portanto, empurrando pela barriga, não há parte que eu faça, qualquer outra hipótese de instalação do Centro Interpretativo do 25 de Abril, seja em Lisboa, seja perante este cenário e este facto, o Presidente da Direção da Associação de 25 de Abril teve a oportunidade de acentuar na reunião alguns pontos que aqui repetindo e complementando. O Estado, através dos seus maiores responsáveis, tomou uma decisão: criar o Centro Interpretativo do 25 de Abril no decurso das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. O Estado assumiu compromissos com diversas entidades envolvidas neste processo. O Estado decidiu, de forma unilateral e arbitrária, não cumprir o compromisso oficialmente assumido. Estas circunstâncias fazem, em nossa opinião, com que o Estado, por ação do seu poder executivo, se transforme numa entidade não credível, não confiável, isto é, sem o estatuto de pessoa de bem. O Estado, embora já tenha decidido há mais de um ano e procedido em conformidade, não cumpriu o compromisso assumido, protelou uma natural e obrigatória informação às entidades envolvidas, não teve um mínimo de consideração para com as mesmas e não os informou da sua posição, daí resultando prejuízos inevitáveis e não contabilizáveis, nomeadamente o facto de, entretanto, terem vindo a ser feitos estudos e projetos cujo pagamento não vemos estar previsto. E agora passo a outro ponto das comemorações do 25 de Abril, do 50 anos, mas que nós decidimos incluir no mesmo comunicado. Inesperadamente, o Governo decidiu ignorar todos os compromissos assumidos, nomeadamente as competências da Comissão Nacional e da Comissão Executiva, que vem, é bom salientar, vem organizando de forma exemplar os atos constantes do programa comemorativo aprovado e nomeou uma comissão, e eu coloco entre aspas, a partidária e independente, depois de várias escalações, para organizar as comemorações dos 50 anos do 25 de novembro e dos atos daí resultantes. Na resolução aprovada, a resolução do Conselho de Ministros, número 182A, 2025, para além de outras incongruências, somos surpreendidos com a afirmação de que, com o 25 de novembro, foi possível realizar em 25 de abril de 1976 as primeiras eleições livres e democráticas em Portugal por sufrágio direto e universal. Essa afirmação omite as eleições para a Assembleia Constituinte em 25 de abril de 1975. Essas sim, as primeiras eleições livres e democráticas em Portugal, por sufrágio direto e universal, tiveram um reconhecimento unânime nos âmbitos nacional e internacional. Porquê, então, esta afirmação do Conselho de Ministros? Porquê o esquecimento / deturpação, apesar de então os resultados verificados,
terem sido altamente benéficos para as forças que agora assim procedem. Se houvermos uma justificação, o 25 de novembro que vão comemorar pretende ostensivamente ignorar a verdade histórica e tudo o que significa liberdade, partidos políticos, democracia e fim da guerra, isto é, a essência do 25 de abril. Não vamos aqui escalpelizar esta situação, não podendo, contudo, deixar de manifestar o nosso total desacordo e condenação desta atitude do Governo, que consideramos inqualificável e incompreensível. Como está previsto no programa aprovado pela Comissão Nacional, a Comissão Executiva está a preparar a invocação do 25 de novembro e, para além de outras iniciativas, lançou já as coordenadas para um seminário a realizar no próprio dia 25 de novembro nas instalações da Fundação Carlos Gulbenkian, que se prevê seja presidido pelo Presidente da República. Naturalmente, e gostava de salientar isto, a Associação 25 de Abril rejeita quaisquer ligações institucionais à comissão criada pelo Governo para as comemorações do 25 de novembro. Não podemos, contudo, deixar de reafirmar a nossa profunda repulsa e condenação face a um inaceitável posicionamento e procedimentos do Estado para com a Associação 25 de Abril, o mesmo é dizer para com o próprio 25 de Abril de 1974. A contestação da inoperância do Serviço do Estado, servindo objetivamente a desvalorização do 25 de Abril, maniatados por uma enorme burocracia, revelam uma enorme incompetência em assumir decisões e implementar as mesmas. No entanto, como representantes dos que libertaram Portugal da ditadura e instalaram a liberdade, a paz, a democracia e o Estado de Direito, onde cabem não só o 25 de Abril, mas também todos os obstáculos que tiveram de enfrentar e ultrapassar, 28 de setembro, 11 de março, 25 de novembro, para que isso fosse uma realidade, existe uma questão que consideramos essencial esclarecer e clarificar por isso. Assume este Governo, o 25 de Abril, como acontecimento de importante relevância na história de Portugal? Se sim, assume o Governo a vontade e a decisão de criar as devidas e necessárias condições para que essa história seja transmitida às novas gerações, facultando-os o poder e o legado e os portugueses terem protagonizado um acontecimento único na história universal, na defesa dos direitos humanos e dar-lhes alento para que evitem que em Portugal volte a haver uma noite escura de repressão dos mais elementares desses direitos. Ou o Governo, na senda de movimentos cada vez mais presentes, decide optar pela defesa de soluções que, inevitavelmente, nos levarão ao regresso dos tempos sombrios e esconjurados em 25 de abril de 1974. Para nós, o tempo não é de hesitações. Impõe-se clareza e não ambiguidade. Por fim, permitam-me um desabafo. O mundo está em mudança. Os horrores das ditaduras e dos autoritarismos aproximam-nos a passo largo. Os defensores dos valores humanos, dos direitos da liberdade, da paz, da igualdade, da justiça, veem aproximar-se pesadelos que julgavam erradicados de vez. Em Portugal, tal como noutros espaços do planeta, o fantasma do horror está cada vez mais perto. Torna-se cada vez mais urgente que nos unamos à volta destes valores, à volta dos valores da vida. Por isso, em momentos de eleições, pedimos, e aqui fazemos um desafio, aos diversos candidatos, seja nas eleições autárquicas, que se aproximam, seja nas eleições presidenciais, que também nos batem à porta, que se manifestem sobre esse tema. A Associação 25 de Abril interrogou-se se deveria ou não abandonar de imediato a Comissão Nacional e, consequentemente, a sua colaboração com a Comissão Executiva. Porque os objetivos de defesa dos valores que há 51 anos nos lançaram na epopeia libertadora de Portugal se conservam atuais terrenos e, por respeito à sua excelência, o Presidente da República, acrescido da elevada consideração para com a Comissária Executiva, a professora doutora Maria Inácia Rezola, decidiu não fazer e continuar a luta iniciada há 52 anos e que mantemos por um Portugal livre, em paz, democrático, justo e solidário. Por mais que nos tempos atuais
não se tentem convencer de que parece difícil ou até impossível, é necessário, e volta a ser necessário e imprescindível gritar com força e vigor renovado 25 de abril, sempre. Entendido. Agora, estou à vossa disposição. Diga. Falou aqui de falta de verbas no centro educativo e também a criação desta nova comissão para o 25 de novembro, sendo que este governo tem desprezado os trabalhos da comissão dos 50 anos de 25 de abril, no fundo é isso? A melhor maneira de lhe responder é dizer, ele tomou uma decisão contrária ao que tinha sido acordado com a presença do próprio Primeiro-Ministro na Comissão, tomou uma decisão sem dar cavaco a ninguém, sem falar com a Comissão Nacional, com o Presidente da República, com a Comissão Executiva, não deu cavaco a ninguém. E fomos todos surpreendidos com essa revolução da nomeação de uma Comissão, dizem eles, a partidária e independente, para comemorar o 25 de novembro. Ora, quer maior desfaçatez do que é não cumprir as próprias decisões em que eles tomaram parte. Portanto, e a questão das verbas não é uma questão de verbas. Eu li agora na resolução que esta comissão vai ter direito até a senhas de presença, etc. Não faço ideia o que é que eles vão. Nós trabalhamos todos pro bono. Esta comissão, pelos vistos, preocuparam-se e vão-nos dar dinheiro para as senhas de presença das reuniões. Aqui, como eu lhe disse, foi estabelecido na altura, eu não sei dizer exatamente qual foi a quantia, sei que foi à volta de 5 milhões e meio de euros, para o Centro Interpretativo do 25 de abril. Foi consignado e cativado no Orçamento de Estado. O Primeiro-Ministro disse na Comissão Nacional que as verbas estavam lá. Mas o problema não é de verbas, o problema, por exemplo, é de instalações. Como é que a Associação de 25 de abril, que está a coordenar isto, avança com os estudos dos projetos, se não tem a certeza quais são as instalações onde vai ficar? E dizem em 2027 talvez. Não sei, está bem, mas o governo ainda será em 2027. Não sei. Acha que é intencional? Perfeitamente intencional, mas há alguma dúvida. E depois, com esta palhaçada da nomeação da Comissão do 25 de novembro, vem na continuação da palhaçada o ano anterior fez a Assembleia da República, na Sala Suprema para comemorar o 25 de novembro. O que é que nós podemos pensar? Eles não querem o 25 de abril, odeiam o 25 de abril. E depois é uma questão de famílias, porque o responsável por esta comissão teve a lápide de descaramento quando foi o 11 de março, não permitir que o debate organizado pela Comissão Executiva sobre o 11 de março se realizasse no sítio mais próprio, que era onde foi a célebre Assembleia Dita Selvagem do 11 de março, o Instituto de Defesa Nacional. Ele, o Ministro da Defesa, disse que não autorizava, porque o 11 de março tinha prejudicado muito a família dele. Mas isso para nós a brincar com ele. É uma situação, mas agora os ministros fazem a política porque a família foi prejudicada ou não sei o quê e querem se vingar. Fez alguma promessa ao tio que andou na rede comunista? O Cónigo de Melo? Não sei. É isso. O problema aqui, por exemplo, em relação à questão do 25 de novembro, há aqui duas questões. Se colocam nesta atitude do governo. Uma delas é essa que eu já disse, de omitir todos os compromissos que tem, o facto de existir uma Comissão Nacional, uma Comissão Executiva que está a organizar as comunicações, e depois nomear uma outra comissão. Outra é o tipo de comunicação que eles querem fazer. São os dois tipos de problemas que fazem. Agora já nomearam o Presidente da Comissão, tem lá
alguns por tentar dar um lado de maior moderação, depois tem lá o mais reacionário que há em Portugal, a instituição da independência, não sei o nome deles, nomearam, portanto, isso. Eu conheço muito bem o meu chefe de Estado-Maior, quando eu comandei a região militar de Lisboa durante um ano, o general Caimito foi nomeado para isso. Já tive a oportunidade de dizer pessoalmente, lamento profundamente ver o envolvimento desta palhaçada. É uma palhaçada. A missão de 25 de Abril poderia organizar. Não, a posição do 25 de Abril está organizada. A petição executiva está organizada. Entende? Repare, as eleições, as comemorações dos 50 anos, como nós dizemos no comunicado, vão terminar no dia 12 de dezembro de 2026. Porquê? Porque se vai evocar as últimas de 4 eleições, no ciclo eleitoral que houve em 76, resultante da aprovação da Constituição, que são as eleições autárquicas. Tiveram a lata de dizer que é preciso comemorar o 25 de novembro e as eleições podem resultar. Mas isso está a ser feito. E eles não dão cavaco. Mas eu não sei viver num país destes, em que os principais responsáveis não cumprem os compromissos que assumem. Não são pessoas bem, não são credíveis. Amanhã o ministro me vier dizer não sei o quê. Eu ontem tive a oportunidade de dizer ao Secretário de Estado da Cultura, quando me falou na exposição, por exemplo, que na exposição, no âmbito dos 50 anos, está na Fundação do Governo, uma grande exposição sobre as eleições de 75, em que até lhe dão um título baseado numa frase que eu coloquei como porta-voz. Quando saímos da Assembleia do 11 de Março e os vossos colegas e camaradas jornalistas me questionaram, a grande pergunta que se fazia é: haverá eleições ou não haverá eleições? E eu, a frase que disse não, haverá eleições. Foi o que eu disse como porta-voz, haverá eleições. E foram buscar essa frase, agora pelo título dessa magnífica exposição. Pois, o que eu contei com o Sr. Secretário de Estado foi: convido os membros do governo para irem ver a exposição, para deixarem de andar a dizer as neiras e inverdades por aí cada vez que abrem a boca. Vão lá aprender que houve umas eleições que, repare, nas eleições em 75, tinha havido a última fase eleitoral da ditadura, foi em outubro de 73. Acho que é 27 de outubro de 73. Foi a última fase eleitoral que eles fizeram. Os cadernos eleitorais tinham 1.500.000 inscritos. Passado um mês, um ano e pouco, nós fizemos as eleições em 75, 25 de abril de 75, para a Assembleia Constituinte. Os cadernos eleitorais, com a mesma população, tinham 6.200.000 eleitores. E desses 6.200.000 eleitores inscritos, foram às urnas votar mais de 92%. Então, e agora vem dizer que só em 76 é que houve porquê? Porque para eles tudo o que aconteceu antes do 25 de novembro não é liberdade. Não é abril. Não é liberdade. Então, quer dizer, assumam vias que estão contra o 25 de abril. 25 de abril, que eu, por exemplo, saliento, este ano, nos 50 anos, vieram a Lisboa, acho que para comemorar o 25 de abril, além da população de Lisboa, vieram para cima de 200.000 pessoas. Então, quer dizer, ignoram isto tudo. Eu desconheço a história do eu não digo que eles desconhecem, eu digo que eles querem deturpá-la, querem branqueá-la, deturpá-la. Eles, se não conhecem, não podem estar no governo. Quer dizer, pessoas desse tipo, com esta ignorância, não podem estar no governo. Que é o governo do país, do Portugal de Abril, que eu saiba que é o Portugal de Abril.
É isso? Mais perguntas? Okay? Sobre os sentimentos que você tem não feito mais uma reunião do governo? Não, mas vai ser, como eu digo, houve uma reunião. E depois, sabe qual é a expressão que eu uso quando venho com isso? Música de violino. Deram música de violino. Em 2027, mas em 2027 talvez se possa, não sei o quê. E depois, vamos continuar a estudar. E agora, mas ficou previsto uma nova reunião com o Ministro da Presidência. Ficou, mas a seguir sai com esta votada da Comissão para o 25 de novembro, que tipo de posicionamento é que esperam de nós? É que nós somos pessoas dignas e de bem, e cumprimos os compromissos, temos que discordar, mas quando se assumem compromissos, cumprimos. O Governo, infelizmente, não é uma pessoa de bem, não cumpre os seus compromissos. E apela ao Presidente da República que pressione no caso do Centro Interpretativo? Não, o Presidente da República está, eu não quero comentar, porque o Presidente da República tem sido, desde o início, do lado de começar com as populações, de longe, o órgão de soberania que mais força tem feito para que haja umas comemorações do 25 de abril de sexo, dos 50 anos de sexo. Ele está maniatado. Enfim, não pode agora, não é possível, é difícil demitir o governo. Eu se estivesse no Presidente da República, demitia. Ia passear, depois de atitudes desse tipo. Mas eu não sou Presidente da República, é ele, portanto, eu compreendo. Ele faz força para que as coisas se façam, e por isso mesmo, em respeito ao posicionamento permanente que ele tem tido, e juntamente por nós dizemos no comunicado, pela consideração também que nos merece e que está a fazer um trabalho muito bom, a professora Maria Inácia Razola, nós continuamos na Comissão Nacional, porque senão, qual era a decisão lógica? É passem bem, não estou para vos aturar. Então, nós vamos à Comissão Nacional, decidem as coisas e depois não as cumprem. E eu defino, veja bem qual é a Constituição da Comissão Nacional. É um órgão mais que congrega, como dizia ali o Martins de Reis, quando foi constituída a Comissão Nacional, é uma comissão de 7 magníficos mais um. São lá os 7 magníficos, depois eu estou lá tudo. Era muito difícil contornar para comemorar os 50 anos do 25 de abril, para comemorar a Associação. E, portanto, eu fui convidado e estou lá muito bem. E contribuí para as propostas, fizemos várias propostas, incluindo o centro. E, portanto, nós fizemos a proposta. Porquê? Porque nós temos a experiência de que, eu por exemplo, estou convencido de que dizem que eu sou megalómano. E às vezes sou. Mas eu estou convencido que o Centro Interpretativo do 25 de abril, como nós o concebemos, iria rivalizar os Jerónimos como o local mais visitado por portugueses e estrangeiros. Porque nós temos a experiência, nomeadamente de estrangeiros, e não só, das escolas do país, virem a Lisboa para visitar os locais da Abril que nós fizemos, temos no nosso site, a apetência que as pessoas têm. Portanto, eu não duvido nada que o Centro Interpretativo mostre bem, conte bem o que é que foi este processo. Como é que é possível, num país com a dimensão da nossa, ter existido um ato que é único na história universal. Vocês não encontram em toda a história universal uma situação semelhante à do 25 de abril, em que há uma ditadura com guerra, suportada em último caso pelas forças militares, em que dentro dessas forças militares há um grupo que derruba a ditadura, acaba com a guerra e rapidamente devolve o poder à sociedade democraticamente organizada. Foi a sociedade que se organizou, pode perguntar, concordas com tudo, nem nada que se pareça, mas isso é o resultado
da vida da ação democrática. E nós desenvolvemos isso. É caso único, porque cada vez que no mundo há uma intervenção militar contra ou uma ditadura ou contra não sei o quê, é para instituir um poder militar. Aqui não. Portanto, isso é caso único. Não temos o dever de deixar isso bem claro para que as novas gerações saibam, como eu costumo dizer, o porquê da necessidade do 25 de Abril. Aí, para mim, é o cerne. O porquê da necessidade de haver um 25 de Abril. Só para dar um complemento, eu não tenho os números, tenho certeza, para mostrar que seria a projeção do século interpretativo do 25 de Abril, vale a pena mostrar que é a projeção agora para a Associação de 25 de Abril. O século interpretativo tem uma versão primeiro, mas a Associação de 25 de Abril tem uma movimentação que vocês nem imaginam. Nós ultrapassámos os 10 milhões, não foi, ou seja, 10 milhões de visitas num site anual, todo o mundo. Nós temos dois sites e com uma particularidade. Podem tirar os downloads que quiserem, que não pagam nada. Qual é uma estatística de acesso ao nosso site? Qual é Eu já disse mais ou menos. Era a nível mundial. Qualquer pessoa que queira, portanto, saber, está lá a informação sobre tudo. E é evidente que o centro interpretativo do 25 de Abril seria muito mais profundo, teria muito mais elementos. Pronto. Vamos brincando. Obrigado, nós agradecemos, porque eu confesso que uma das perguntas que nós temos feito até nós, entre nós, é até que ponto os valores de Abril ainda tocam à sociedade portuguesa? Até que ponto os jovens, mas nós temos sinais contraditórios. Temos muitos jovens que não ligam, mas temos muitos jovens que querem saber. Portanto, até que ponto uma denúncia desse tipo pode influenciar? Eu espero é que não desvie dos verdadeiros problemas que o país tem. O maior problema não são as comemorações do 25 de Abril, mas o posicionamento perante o 25 de Abril e perante isto tudo acaba por influenciar todo o resto. Acaba por influenciar uma política a caminho de uma justiça social muito maior ou uma política a caminho das vergastadas em quem esteja em desacordo com eles. Nós tínhamos alguma expectativa, por exemplo, televisões só para cá vocês. Pronto. Naturalmente estão todos a correr atrás do Mourinho que vai agora treinar o Benfica, mas isso é o que é a sociedade, é isso que estou a destacar. Mas por isso mesmo agradecemos a vossa presença e esperemos que este tema não seja posto no rodapé. Obrigado. Obrigado. Obrigado.